A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Feliz sábado. Vamos ficar em pé? Vamos louvar. Bom dia a todos os irmãos, que todos tenhamos um sábado feliz, abençoado, com a certeza de ter momentos especiais na presença do nosso Deus. Eu queria lembrar a todos que todos são muito bem-vindos. Um dia no passado, esse lugar foi consagrado ao Senhor nosso Deus, e nós nos reunimos aqui justamente com o propósito da adoração. Então sinta como se você estivesse exatamente na casa de seu Pai, para momentos especiais com Ele. Eu vou ler rapidamente aqui 3 versos do Salmo 145, que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, e sua grandeza é insondável. Então eu queria que os irmãos pensassem nessa reunião não como um encontro social que nós fazemos ao ver os nossos amigos, mas vamos encarar todo esse dia especial, esse culto, como um momento realmente de adoração, porque esse é o propósito. É reconhecermos a grandeza do Senhor, é tributarmos a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão. Peço aos irmãos que fechem os seus olhos por um instante para falarmos com o Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai querido, neste momento em que nós nos reunimos aqui, Senhor, o fazemos a princípio com muita gratidão, porque nos sentimos honrados de ser recebidos por Ti nesse lugar dedicado ao Teu nome.
Senhor, nós relembramos o Teu cuidado conosco no decorrer de toda essa semana que se passou e que está findando nesse dia de sábado. O Senhor supriu nossas necessidades e nós estamos aqui também para Te agradecer. Querido Deus, nós reconhecemos a Ti como sendo o único Deus verdadeiro. E o nosso desejo sincero nessa manhã é oferecer a Ti o nosso louvor, é expressar a Ti a alegria que temos de estar perto do Senhor. Pedimos que o Senhor nos santifique com a Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje nós temos compondo a plataforma, aqui do lado esquerdo, o irmão Givaldo e a sua esposa, a irmã Juliana. Eles são do grupo do discipulado, que tem feito um trabalho excepcional nas madrugadas. O pastor Lanza, Laerte Lanza, é o pregador dessa manhã, nos honra e nos alegra com a sua companhia e com a sua presença. E eu sou o Vanderlei. Sejam, mais uma vez, como eu falei, todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Quanta criança bonita. Bom dia. Feliz sábado. Não ouvi. Feliz sábado. Ó, vocês são educados, falam baixinho, normal. E eu sou surdo, imagina a confusão. Feliz sábado. Isso, muito bem. Eu tenho alguns alunos também, e eu soube que começou as aulas há pouco tempo, não foi? Tem mais ou menos aí 15 dias que começou as aulas, não foi? Não tem também, às vezes, quando a gente está dentro da escola, tem aquele ponto, aquela matéria que eu não entendo direito, que eu demoro mais para entender? Isso não acontece? Acontece ou não acontece? Acontece. E eu também soube, vê se é verdade, que está chegando o dia das crianças, não está? Não demora muito, chega o dia das crianças. Quem já pensou que vai pedir para os pais? Ah, eu já sei que eu vou pedir. Quem? Você já pensou? Já descobriu que vai pedir? Um vai pedir uma bola, outro vai pedir uma boneca, outro vai pedir um jogo, não é assim? É. Já sabia que na Bíblia tem uma história igual a essa sua? Tem? Tem. Teve um rei famoso, antigo, lá no Velho Testamento, chamado Salomão. Aí Deus perguntou assim para ele: o que você quer, Salomão? Imagina se Deus perguntasse para você assim: o que você quer? Qualquer coisa, pode pedir. Aí um ia pedir um super videogame, não era assim? Aí o outro ia pedir um quarto cheio de brinquedos, cheio de boneco. O que Salomão pediu? Só falou: Deus, eu não quero nada, eu quero só sabedoria. E Deus deu a sabedoria para ele, porque tudo que Deus promete para a gente, Ele cumpre. Aí Deus falou assim para ele: Salomão, então, como você pediu a sabedoria, além da sabedoria, eu vou lhe dar todas as riquezas. E foi o rei mais poderoso daquele tempo. Então a gente tem que entender o seguinte, que o brinquedo é bom? É bom ou é ruim? É bom, o brinquedo é bom, faz parte de ser criança ter o brinquedo. Mas o que é mais importante? O brinquedo ou a sabedoria que Deus dá para a gente? A sabedoria que dá para a gente. Então, toda vez que nós temos que orar, fala assim: Deus, nos dá sabedoria para entender as coisas que o Senhor nos ensina. Porque o resto vem junto. Porque se eu sou uma pessoa sábia, uma menina sábia, um menino sábio, o resto vem junto.
eu vou ser uma criança mais educada com a sabedoria de Deus? Ou não? Vou. Eu vou entender que eu tenho que respeitar o meu pai e minha mãe? Vou ou não vou? Vai. E o resto vem naturalmente. As pessoas vão olhar para mim de uma forma diferente, por eu ser uma criança diferente, uma criança que eu estou com Deus. Vai olhar assim, ó, aquela criança ali é uma criança de Deus, é uma criança estudiosa, é uma criança que respeita os professores, é uma criança que respeita o pai e a mãe, é uma criança que teme a Deus. Ela é uma criança diferente porque é uma criança que está ligada a Deus? É ou não é? É. Então as coisas vêm naturalmente. Não é verdade? Então fazer o seguinte, vamos orar então para poder agradecer a Deus por essa escolinha e porque Deus todo dia nos presenteia com a sua graça? Vamos? Então fecha os olhinhos, vamos orar junto comigo. Querido Deus, obrigado porque todo dia o Senhor está conosco, Senhor. Porque todo dia o Senhor derrama sobre nós a graça do Teu Santo Espírito. Fica conosco, Senhor, nesse Teu sábado abençoado, para que sejamos crianças melhores e que possamos alcançar um dia a Tua cidade santa. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, crianças. Fiquem com Deus. Um feliz sábado para você novamente. Eu quero dizer que é muito bom estar aqui na igreja e um dos momentos que a gente tem para louvar e adorar o nosso Deus, não só com a nossa reverência, mas também com as nossas vozes e o nosso coração, é esse momento agora. Momento onde a gente louva e adora a Deus por meio da música, com a nossa voz, amém? E hoje eu quero convidar cada um de vocês a cantar novamente 3 perfis de músicas diferentes, como algumas vezes a gente já tem feito aqui. A gente vai cantar, por conta da diversidade que a gente tem dentro da nossa igreja, uma música do Ministério Jovem, daquelas mais antiguinhas assim, sabe? A gente também vai cantar uma música do Inário, e a gente também vai cantar uma música de um ministério de louvor da atualidade da Igreja Adventista, ok? Combinados? E hoje a gente vai cantar sobre uma coisa que eu tenho certeza que cada um de vocês também tem no coração, sobre a esperança que move a gente. E, bom, o pessoal do instrumental e do vocal aqui na frente, a gente já está ensaiado, mas eu quero ensaiar com vocês essa primeira música, que é uma música mais animada, mas ela também é uma conversa entre a igreja. Aí você me pergunta, como assim uma conversa entre a igreja? Irmão Freitas, me pergunte, como assim uma conversa entre a igreja? Entre os irmãos e entre vocês aqui é a igreja. É isso mesmo, o irmão Freitas é um sucesso. E é isso mesmo. Agora eu quero fazer com vocês o seguinte, eu quero testar, porque essa música é a música A Minha Esperança, ok? Sabe qual que é? É o seguinte, essa música é uma conversa entre a igreja, por quê? Porque parte da igreja, os homens e as mulheres, a gente vai dividir, faz uma pergunta do tipo assim, olha, se a minha vida está apresentando motivos para eu desanimar, o que é que eu faço? Aí outra parte da igreja responde assim, a minha esperança está no Senhor. E aí, a outra parte continua perguntando, e se as nuvens escuras não querem passar? Aí a igreja responde de novo, a minha esperança está no Senhor. E aí outra parte pergunta de novo, mas espera aí, e se alguém que eu amo, de repente, vem e me fere? Aí a resposta é, a minha esperança está no Senhor. Porque não importa a situação, se você está triste ou você está feliz, a sua esperança está no Senhor, porque é Ele que te dá alegria e é Ele que te dá a esperança para suportar os momentos ruins, amém? Então eu quero fazer um ensaio aqui, a gente está ensaiado, só quero fazer um teste aqui, pessoal, coloca o PowerPoint aqui, passa a próxima imagem aí, a próxima, só quero testar aqui, ó, dá o tom aí pra gente, Leandro, por favor. Ok, então as mulheres vão perguntar, se a vida apresenta motivos para Deus. Os homens forte. Não, peraí, não. Vamos ensaiar então. As mulheres perguntam, vamos lá. Se a vida apresenta. Os homens forte.
A minha esperança está no Senhor. Mais forte. Se as nuvens escuras não querem paz. Os homens forte. A minha esperança está no Senhor. As mulheres de novo. Se alguém que eu amo. Bem forte, homens. Ok, estamos ensaiados. Eu quero ver vocês cantando mais forte ainda, porque eu sei que a esperança de vocês está no Senhor, ok? Então, instrumental pode começar. A minha esperança está no Senhor. Mulheres. Se a vida apresenta motivos pra homens. desanimar, A minha esperança está no Senhor. Mulheres. se as nuvens escuras não querem passar, Homens. Minha esperança está no Senhor. Mulheres. se alguém que eu amo vier me ferir, Minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança Tá bonito. está O coro, todo no mundo Senhor. junto. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Tá bonito. Agora a gente vai inverter. Os homens perguntam, as mulheres respondem. Eu quero erguer minha voz em louvor e a cantar. minha esperança está no Senhor, De dia, de noite, em qualquer a lugar. minha esperança está no Senhor, Em qualquer caminho por onde eu passar. a minha esperança está no Senhor, Quero dizer, vale a pena confiar. Em vozes, se você sabe. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Só os baixos. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Amém? Muito bem. Agora eu quero cantar uma música com vocês que está no inário. É o hino 469. Ó, que esperança. Agora no mês de julho, a gente teve a reunião, a assembleia da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma reunião que reúne adventistas do mundo inteiro para tomar decisões importantes, mas principalmente para reforçar essa união que a gente precisa ter como povo de Deus. E uma das músicas, eu diria a música mais marcante que a gente canta numa reunião como essa, que aconteceu recentemente lá nos Estados Unidos, na cidade de San Antônio, é a música Ó, que esperança. Ela foi escrita originalmente, inclusive, para uma assembleia dessas, em 1962, se não me engano, ou 69, por um dos membros do quarteto The King's Herald, o Arautos do Rei lá dos Estados Unidos. E eu quero cantar essa música com vocês, mas eu quero cantar de uma maneira diferente. Porque o momento mais emocionante dessa música, na conferência geral, é quando a gente consegue cantar a capela essa música com toda a igreja. E cada um está cantando na sua língua, e hoje aqui a gente vai cantar em português, obviamente. Mas eu quero cantar essa música a capela com você. E se você é uma pessoa que sabe dividir em vozes, sabe cantar a voz do baixo, do tenor, da contralto, do soprano, eu quero que você cante com a gente nesse momento, em vozes também. Se você não sabe cantar em vozes, está tudo certo.
canta a melodia com a gente, combinados? Então, esse momento é para a gente cantar sobre a esperança que a gente tem no retorno de Jesus. Ó, que esperança! 469. Dá o tom para cada um aí. Ok. Pegou? Ó. Então vamos lá, esperar o Leandro chegar aqui, que tem os baixos aqui. Pegou o tom então? Então vamos lá. 3, 2, 1. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações da Cresce. bem alertas vão cantar Bem forte. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém? E a esperança que você aguarda no Senhor é a esperança do breve retorno de Cristo. Apocalipse 21 fala assim, se você quiser abrir a sua Bíblia, são os primeiros versículos de Apocalipse 21, fala assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o antigo céu e a antiga terra já passaram, e o mar também já se foi. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo da parte de Deus, do céu, como uma noiva vestida para o seu marido. E ouvi uma alta voz vinda do trono que dizia: vejam a casa de Deus entre o seu povo, Ele viverá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. E essa vem a parte que eu acho mais bonita desses versos. E Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu quero cantar com você agora uma música que fala sobre o céu, a maior esperança de todas que você tem. É uma música que foi gravada no DVD Adoradores, chamada Lá no Céu. E eu quero que você cante com todo o seu coração, almejando o céu, como a coisa mais preciosa que você tem aqui nessa terra, porque a gente sabe que essa terra irá passar, essa velha terra irá desaparecer, mas o que você almeja é um novo céu e uma nova terra. Então eu quero que você cante junto com a gente, com todo o seu coração. Só as mulheres. Que entra em Jerusalém, lá não haverá noite, só a luz que vem do trono de Deus. Os homens.
águas lá em Jerusalém. Eu não mais terei sede, pois da água viva eu beberei. Todos lá no céu não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Tá bonito. As mulheres novamente. É preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém, ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Os homens. Eis que logo ele vem, e a recompensa ele trará. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel. E vozes lá no céu não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Mais forte. Lá no céu não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Amém? Alô. Bom dia, irmãos. Bom, muitos já me conhecem e alguns não. Eu sou o Givaldo, tenho quase um ano de batizado e sou pertencente a o grupo do discipulado. É bom ficar aí sentado, aqui na frente é difícil. E quanto mais com esse pessoal aqui que só tem anjos, né? Então, vamos lá. Gente, eu escolhi fazer uma leitura antes da oração. Essa leitura, como tudo que está escrito na Bíblia, é uma oração. Então, vamos, está em Tiago, Tiago 5:16. Portanto, confessais vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros, para seres curados.
a súplica de um justo é muito eficaz. Amém. A oração intercessória é muito forte, muito importante, e onde nós tiramos de dentro da nossa alma, do nosso espírito, os nossos anseios, os nossos desejos, e entregamos a Deus, pedindo que nos ajude, nos salve, porque, afinal de contas, quem somos nós para resolver os nossos problemas, senão a Deus? Então, eu gostaria de, para algum de vocês que tiverem e que têm problemas a serem resolvidos, que tenham agradecimentos por tantas coisas que aconteceram durante a semana e a vida, que queiram vir à frente, congressar e me ajudar também, porque eu estou nervoso, a orarmos e a pedir a intercessão do Senhor Jesus para que nos abençoe, que chegue até a frente, por favor. Aqueles que puderem, se ajoelhem e vamos falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, Senhor Deus de misericórdia, Senhor, veja a sua casa com seus filhos de joelho, Pai. É a única posição que podemos estar para falar com o Senhor. Essa posição é muito grande ainda para a pequenez que somos diante da sua grandeza. Mas, Pai, como pequenos filhos te pedimos, aceita as nossas súplicas, aceita os nossos clamor, Senhor. Abençoa a nós, a todos nós que estamos aqui, ajoelhados, te pedindo que tome conta das nossas vidas, resolva os nossos problemas, traz a saúde para os enfermos, traz a felicidade para os infelizes. Senhor, dai a sua paz a todos nós. Abençoa, Senhor, ao nosso pastor, que hoje trará a palavra do Senhor. Abençoa também, Senhor, a todos nós que nesse momento estamos aqui, te amando, te louvando e te pedindo, Senhor, não esqueçam de nós, porque sem ti não há caminho, não há luz, não há verdade. Te agradecemos e te louvamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pai, ouça os nossos corações, que pedindo aqui estão por total transformação. Sim, queremos ser somente o que tu desejares, ó Senhor, que o teu querer se cumpra em nós. Amém. Amém. Irmãos, quantos acreditam que Deus tem conduzido os projetos desta igreja? Gostaria de ver a sua mão. Quantos aqui acreditam que Deus colocou vontade de servir no seu coração? Quem acredita que Deus colocou vontade de servir? Irmãos, todos os projetos da igreja, do passado e de hoje, são dirigidos por Deus. Eu creio nisso, como os irmãos também creem. E a ADRA
agora ela é asa em cada igreja local. E eu louvo a Deus porque os projetos eles vão se inovando. Não é a mesma coisa a vida inteira, porque Deus é um Deus de renovação. Fernando, a Onaira está aqui. Onaira, por favor, fica aqui ao lado da gente. A Onaira é um rostinho mais conhecido que as apresentadoras da TV Novo Tempo. Por quê? Porque a Onaira cuida desse departamento que cuida das pessoas. Fernando, esse ano nós temos um projeto novo para apresentar para a igreja. E quando eu li esse projeto, Onaira, eu vi que Deus dá sabedoria aos seus filhos. Fernando, que projeto é esse? Bom, nós estamos chegando num tempo de uma palavra que você conhece, chamada recolta, só que é uma recolta repaginada com uma finalidade que, assim, eu creio que vai agradar muitas pessoas que já têm o costume de evangelizar através da recolta. Além disso, além desse projeto, a recolta vai beneficiar diretamente, visivelmente, aqui a nossa igreja. Então, eu vou começar a explicar um pouquinho, isso me ajuda aqui. Sim, sim. Olha, nós estamos separando hoje, deixa eu pegar um folheto aqui. Aí, aqui. Nós estamos separando hoje 15 pessoas que gostam de evangelizar através da recolta. O que é a recolta? Você vai levar um folheto desse a um amigo, a um parente, alguém que você está conhecendo no trabalho, algum amigo de trabalho, e vai explicar, essa é a obra da Igreja Adventista social para esse ano, e a Igreja Adventista é uma obra social que é reconhecida mundialmente. Eu sei que alguns países lá do Oriente Médio não entra nem a Cruz Vermelha, mas a ADRA entra. Então, aquilo que você vai falar com propriedade e com verdade. E nós estamos beneficiando esse ano uma família que necessita de um abrigo, uma casa. E você pode colaborar com um dos valores que está embaixo aqui. Quer ler os valores aqui? Naira, lê os valores, vai, mais fácil. Pois é, nós temos aqui... Naira, fala só para a gente quais são os valores, tá? Pode colaborar com R$100, com R$50, o mínimo R$20. Tudo bem. Então, é o seguinte, nós precisamos de 15 pessoas inicialmente, se quiser mais pessoas, pode vir, que a gente conversa. Nós precisamos de 15 irmãos aqui, que queiram levar esse material aqui, e falar com mais 15 pessoas, para que elas possam colaborar, no mínimo, com 20. E aí, essa arrecadação, quando chegar, se nós atingirmos um mínimo de R$4.500 aqui da recolta da nossa igreja, o que vem para nós é muito grande. É a questão seguinte, uma família daqui da nossa igreja, ela vai ser beneficiada, uma família que não tem uma casa, não tem onde morar, é uma família que necessita de um abrigo, ela vai ser beneficiada. A Associação Paulista, junto com os seus técnicos, vai enviar para cá para ser construída uma casa chamada Casa Social. Então, veja o seguinte, se você participar da recolta esse ano, você vai estar ajudando diretamente alguém da nossa igreja a ter o seu lar. Quantos daqui vão sair e vão voltar para a sua própria casa? Porque a questão é a seguinte... Quantos vão sair e vão voltar para casa? Só isso? O resto não tem casa? Levanta a mão quem tem casa para voltar, não importa se seja alugada, tá? Pode falar. Você vai voltar para uma casa? Pois é, tem gente na igreja, nossa igreja daqui, que não tem para onde voltar. Então, todos os anos, Fernando, a gente entrega um desse aqui para cada irmão, mas esse ano não. Esse ano serão 15 pessoas. 15 pessoas que gostam de ajudar. 15 pessoas que gostam de pedir. E Deus vai nos fazer conhecer essas pessoas agora. Porque você deve estar sentindo aí no seu coração que numa igreja de mais de 700 membros, Deus escolheu 15. Esses 15 é que vão pegar isso aqui e vão fazer essas petições. Os 15 se apresentarão agora
e você vai conhecê-los. Por favor, pode se colocar de pé. 2 dos 15, 3 dos 15. Vamos lá, gente. Quem pode participar? 4 dos 15, 5 dos 15, 6 dos 15 se levantaram, 7, 8, 9 dos 15, 10, 11, 12 dos 15, 13 dos 15 se levantaram. Faltam aqui 2. Aqui atrás. Olha aqui, ó, 14 dos 15 e 15 dos 15. Deus seja louvado, meus irmãos. Vocês ajudaram uma família a ter a sua casa. Certo? Pensem nisso. Você está ajudando uma família da nossa igreja a ter a sua casa. Depois, na sequência disso, a Onara, inclusive, vai apresentar quem é a família que nós vamos estar aqui na sua igreja, que você vai estar ajudando, tá bom? 15 então, pessoas. Quem mais pegou aí? Se você quiser colaborar e falar, pô, mas tá bom, não levantei para ser um dos 15 agora, mas eu senti lá em casa que Deus tocou no meu coração. Converse com a Onara. Se você, eu quero colaborar, mas eu não quero pegar os 15, eu não quero fazer isso aí, mas eu quero colaborar. Procure um dos que levantou e falou: escuta, eu quero colaborar com a Record. Entendeu? Assim a igreja inteira pode participar. Falou: eu não vou pegar para ir atrás de mais 15 pessoas, mas eu vou fazer o seguinte: eu quero colaborar com alguém. Converse com um dos que estão aqui. Amém. Os irmãos estão aqui. Ok? Amém. A nossa equipe está entregando. Pastor Lanza está aqui atrás também. Pastor Lanza, o nosso querido professor da classe de discipulados, já estão recebendo, a nossa equipe está entregando. E esse aqui é o meu. Dá para dizer que a gente falou, não fez nada, esse aqui é o nosso. Tá? Muito bem. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Porque faltou você sabe aqui, que, ô Fernando, você sabe que no passado, quando a igreja primitiva se reunia para servir o povo de Deus, Murilo, sabe o que as pessoas diziam quando eles viam o povo de Deus chegando? Eles já chegaram aqui. Sabe o que é isso? As pessoas tinham um temor e respeito pelo povo de Deus, que fazia todos os inimigos tremerem, porque o povo de Deus não só falava, o povo de Deus, onde eles pisavam, eles faziam, e todo mundo, quando olhava, falava: e eles chegaram. E esses 15 que Deus escolheu hoje me fez sentir a mesma coisa. Eles estão entre nós, Diego. Eles estão entre nós. Amém. Bom, ainda está o pastor aqui, a gente acaba fazendo contato. Lembre-se, se você quiser auxiliar, converse com um dos 15 aqui, que pode ajudá-los. Que Deus seja louvado através da sua obra e que possamos participar dessa obra de amor. Amém. Da maré, sentado junto à praia, pedi que o mar levasse uma pergunta para Deus: Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome e ver queridos a sofrer. Adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu, e a voz do mar me trouxe uma resposta do meu Deus.
se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser seu Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto, mas ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Deus é ser um pai que foi traído pelos filhos, é dar a salvação a quem deseja se perder. Eu sei o que é ser homem, o que é ser anjo e ser Deus, mas de todas essas coisas, a mais difícil ser Deus. Amém. Um feliz sábado a todos. Alegria estarmos juntos nesta manhã e cultuarmos ao nosso Deus juntos, em espírito e em verdade, estudarmos a Bíblia, termos também comunhão uns com os outros, que é também o plano de Deus para todos nós nesse dia especial. É muito bom estarmos juntos nesta manhã, porque podemos abrir a sua palavra. E eu quero convidar os irmãos e amigos a abrirem a Bíblia agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 2. Podemos ler também o 3, não tem problema. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Este texto de Paulo, ele nos leva à compreensão de que a vida cristã, ela é uma constante prática. Nós somos chamados de cartas vivas de Deus. Você é uma carta viva de Deus. Eu sou uma carta viva de Deus. E existe uma mensagem escrita nesta carta. A gente vive uma época em que a carta não é uma coisa tão popular, né? Popular é mais e-mail, mensagem.
através de tantas redes sociais, não é? Mas antigamente, na minha época, quando não tinha rede social, e eu tinha que mandar cartas para minha namorada, né? Namorei a minha esposa o primeiro ano longe, eu fazia o primeiro ano de teologia, e ela o quarto ano de magistério, lá no IASP. Então a gente namorou longe, então a gente ficava esperando a carta. O carteiro lá no NASP São Paulo só buscava 2 vezes por semana a carta, olha que tempo atrasado, né? 2 vezes por semana a carta lá no centro de São Paulo. E vinha com um saco nas costas de carta. E quando ele chegava no dormitório, era uma guerra para você procurar suas cartas e era uma festa. Hoje em dia parece que a gente não valoriza muito, mas você quer dar uma mensagem legal para alguém, para que marque e mande uma carta. Ainda faz sentido. Mande uma carta. Esses dias eu recebi um convite de casamento da Charline e do Galego, né? Bonito, envelope bonito. Recebi por e-mail também. Fiquei pensando, será que vai ser só por e-mail? Falei, não, porque o mundo está moderno. Eu já recebi vários convites só por e-mail. Um link para ver um vídeo, joia. Mas abrir o envelope ainda é um negócio gostoso, né? O que tem aqui dentro? Como é que está essa mensagem? E eu esperava as cartas da minha namorada com aquela ansiedade, porque eu sabia que tinha uma mensagem lá dentro, né? E já viu, o começo de namoro é aquela coisa, né? Que você é bonito, você é um gato, aquela coisa, a gente se sente, né? A gente se sente. Carta é uma coisa fantástica. E Paulo está dizendo aqui, você é uma carta viva de Deus. Preste bem atenção nessa pergunta, não vai sair dizendo que eu estou pregando vida após a morte, pelo amor de Deus, senão eu vou ser demitido. Apenas um exercício, tá bom? Apenas um exercício. Se você pudesse ouvir alguma coisa depois de morto, o que gostaria de ouvir ao lado do seu caixão? Já percebeu que nos velórios, a pessoa foi um traste, foi um cara que nunca pagou ninguém, deu calote em todo mundo, batia na mulher e nos filhos, era um agressor, morre e fica bonzinho, ai, um santo homem de Deus. Né? A falsidade que às vezes a gente tem, né? Não precisa elogiar também, nem precisa falar mal. Mas o que você gostaria de ouvir? Se você pudesse ouvir, pelo amor de Deus, hein? Não vai sair dizendo que eu estou falando que ouve, não, senão vai dar confusão para o meu lado. O pastor Toninho me chama segunda-feira na sala dele. Certo? Se você pudesse ouvir, o que você gostaria de ouvir a seu próprio respeito? Converse com a pessoa ao lado 1 minuto. Cada um vai falar para o outro o que gostaria de ouvir. E aí? Você já descobriu o que você gostaria de ouvir? Já falou para o seu colega do lado, para o seu irmão do lado? Interessante, né? Alguém falou aqui para a pessoa do lado que gostaria de ouvir assim: eu fui um péssimo crente, um péssimo cristão, um péssimo adventista, um péssimo pai, um péssimo marido. Alguém falou? É lógico, ninguém vai querer ouvir isso, nem depois de morto, não é verdade? Mas nós somos uma carta viva de Deus. E às vezes nós achamos que vamos ser diferentes, que vamos imaginar uma mensagem diferente por ocasião da nossa morte, e às vezes essa mensagem, ela vai ser verdadeira. Vamos carregar em nossa história exatamente o nosso conteúdo, porque dentro do envelope da vida está saindo a sua vida. Você mesmo, você se apresenta diante das pessoas. E nós passamos uma mensagem para as pessoas daquilo que somos, de quem somos, do que acreditamos, dependendo do jeito que nós demonstramos este conteúdo da carta para o mundo.
Vou mostrar algumas fotos para vocês. O que vem à sua mente quando você vê esta foto? E você vai ver várias agora. O que vem à sua mente? Que passa na sua mente ver dois jovens estudando a Bíblia, um ensinando para o outro. Hã? E esta, que passa em sua mente, que vem à sua mente, são mensagens que estamos passando o tempo todo, orando pela vinda do Messias que já veio. E este jovem, clamando a Deus, ao céu, e esta imagem, a dependência de um pequeno bebê, talvez prematuro, sob os cuidados de um pai. Somos cartas vivas, passamos mensagens o tempo todo, em casa, no ambiente de trabalho, pelas ruas, em nossas viagens, o tempo todo passamos mensagens. As pessoas estão lendo essas mensagens. É natural que a gente possa interpretar que um jovem diante do sucesso acadêmico com seu pai vai ter uma alegria, e é natural pensarmos que esses jovens que estão envolvidos com a guerra, com os sequestros, com a violência, com as tragédias, o que vem à sua mente quando você vê isso? Quando você vê essas cenas? Somos cartas vivas de Deus, o tempo todo. E esta imagem? Que mensagem ela passa? Correria, cumprimento de prazos, metas, falta de tempo para tudo, até para si mesmo, para Deus. Não vamos julgar, não estou aqui para julgar, tá bom? As imagens que você vai ver agora não é para julgamento, é apenas que mensagem passamos, só isso. Não vamos julgar absolutamente ninguém com as imagens que vamos ver aqui agora. Apenas lendo uma mensagem. Apenas tentando ler o conteúdo da carta. Vós sois cartas vivas de Deus. Esse senhor vendeu a pele dele para uma empresa japonesa. Quando ele morrer, a pele dele será desta empresa. Todos os espaços de sua pele estão tatuados. Somos cartas vivas. Que mensagens passamos? O que queremos dizer quando demonstramos ao mundo que somos fortes diante da dor, do sofrimento, da automutilação? Que tipo de mensagem passamos? Vós sois cartas vivas de Deus, escritas pelo Espírito Santo. E esta imagem, um adolescente olhando para o futuro, buscando encontrar-se, buscando ter uma vida melhor, tentando ler o futuro, e estamos lendo a carta que é a vida dele, tentando buscar um espaço ao sol no mundo profissional, a aceitação do grupo. Que mensagem nós passamos diante de cada imagem, diante de cada momento da nossa vida? Vitória, esforço constante. É isso que as pessoas estão lendo em nós, como cartas vivas de Deus, como pessoas livres em Cristo, livres pelo poder de Deus, para vivermos uma vida para a glória dele. Pessoas que têm comunhão com Deus, e isso está escrito nessa carta viva, e as pessoas notam e percebem isso em cada ato, em cada momento. Então, vem uma pergunta: você e eu somos do tipo que influenciamos ou somos influenciados? Porque se somos uma carta viva, temos uma mensagem em nossa vida, que as pessoas estão lendo, nós somos do tipo que influencia ou somos influenciados? O que é que nós temos realmente comunicado ao mundo, às pessoas que estão diante de nós? Então vale aqui uma reflexão interessante.
nós vivemos numa época, em uma cultura que está em constante transformação. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa cultura não se Jesus não se adapta à nossa cultura. É a nossa cultura que se adapta aos ensinos de Cristo, certo? Então, como nós vivemos em uma sociedade que está em constante transformação, e nós também estamos em constante transformação, a cada dia o Espírito Santo vai escrevendo a sua mensagem em nossa vida, temos que compreender que nessa sociedade, nós vivemos um período de profundas transformações. Desde a metade do século XX para cá, até os nossos dias, o mundo teve muito mais transformação no mundo tecnológico, industrial, científico, do que em toda a história da humanidade para trás. Então este é o mundo que nós vivemos, esta é a cultura em transformação que constantemente nós vivemos e estamos debaixo dela a cada dia. Você e eu não temos como viver sem passarmos por esta influência. Ou influenciamos ou somos influenciados. Na vida cristã não existe um meio termo, não tem como. Ou você influencia, ou você é influenciado pela cultura onde você vive. Então, como é que nós devemos pensar e agir? Como é que nós vamos contribuir para que, vivendo numa sociedade em que a cultura é transformada a cada dia, os valores são questionados a cada dia, como você e eu, como cartas vivas de Cristo, precisamos viver? Como devemos viver? E o Novo Testamento tem a resposta para a gente. No livro de Romanos, no capítulo 12 e o verso 2, abra sua Bíblia. O apóstolo Paulo, para mim, é um modelo de evangelista, de missionário, de visão daquilo que devemos ser diante de Cristo. Em todo o Velho Testamento, foi o autor que mais escreveu, que mais influenciou a igreja. Se o cristianismo foi fundado por causa de Cristo, o apóstolo Paulo, devemos muito a ele, porque ele sistematizou o cristianismo. Ele criou caminhos doutrinários e teológicos para que sobrevivêssemos diante de uma cultura em transformação. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos e amigos, diante de uma sociedade que passa por profundas transformações, nós também temos que nos abrir para o Espírito Santo, a fim de sermos transformados. Eu tenho percebido que às vezes, nós, como seres humanos todos aqui, indistintamente, sempre temos uma pontinha da nossa vida que gostaríamos que Cristo se moldasse a ela. São os nossos desejos, os nossos caminhos, são as nossas vontades, as nossas tendências, que a gente herdou dos nossos pais, que a gente adquiriu ao longo da vida. A gente sempre pensa com essa lógica humana, daqui para lá. Mas, na verdade, a cultura de Deus em nossa vida é de lá para cá. E a cultura que está ao nosso redor sendo transformada, a gente tem uma luta cada dia para ir entendendo a cultura de Deus, do Evangelho, e moldarmos a nossa vida no Evangelho, moldarmos a nossa vida nos caminhos de Deus, e não o contrário. E é aí que às vezes damos uma cabeçada na vida, decidimos errado, fazemos besteira, porque a gente não quer aceitar a cultura do Evangelho e de Deus para a nossa vida, mas estamos assimilando a cultura do mundo onde a gente vive. É complexo, é realmente complexo. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre a cultura no tempo do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu esse texto, o mundo em que ele vivia passava por profundas transformações, semelhantes à nossa. Materialismo, muito materialismo. Racionalismo, que não era um privilégio só do período do iluminismo, lá dos franceses, não. Racionalismo tinha muito desde a Grécia,
desde o Egito, com muito racionalismo relacionado à fé. E Paulo passou por um período difícil no Império Romano, onde havia muito racionalismo e pouca fé. Orientação sexual divergente com a palavra de Deus. Veja como os tempos são muito semelhantes. Já passavam por um processo de globalização, com grandes portos, com grandes possibilidades de viagens mais longas, onde os povos iam assimilando as culturas uns dos outros. Também eles passavam por profundo estresse, porque a cultura estava mudando rapidamente. Não se parece com os seus dias? A expansão da participação da mulher na sociedade também era uma realidade naquela época, porque até o período de Paulo era bem restrito esse tipo de participação. E hoje a mulher está sempre em busca do seu espaço na sociedade. Um constante aumento no divórcio, e os escritores falam sobre isso. Paganismo também crescente e estabelecido. Dezenas de outras mudanças haviam no mundo de Paulo. E com a chegada do cristianismo, também a cultura daquela época sofreu um forte impacto. Bom, nosso desafio hoje é muito semelhante ao do apóstolo Paulo. O desafio da igreja é muito semelhante ao do apóstolo Paulo. O seu desafio e o meu desafio como cristãos hoje, no mundo que a gente vive, são desafios muito parecidos com o do apóstolo Paulo, quando escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Permitir que o Espírito Santo mude a nossa maneira de pensar. Permitir que o Espírito Santo inverta o nosso raciocínio, para a gente assimilar a cultura do Evangelho e não assimilarmos a cultura do mundo que nos cerca, é um milagre diário que a gente deve clamar ao nosso Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, nós encontramos um texto muito conhecido de todos nós. E vale a pena a gente dar uma olhadinha, relembrando este texto em nossa vida. Pensando naquele e em todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, como deve ser o nosso impacto na sociedade e na cultura em que vivemos. E o apóstolo Paulo com clareza disse: e assim, se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está falando sobre a cultura do Evangelho em nossa vida, que se choca com a cultura da nossa sociedade, onde nós estamos inseridos plenamente. Então a pergunta inevitável para todos nós no Jardim América nesta manhã é: como ser um cristão de fato, verdadeiro, em um mundo em transformação? Não adianta a gente dizer que é fácil. É uma luta diária, não é? O apóstolo Paulo mesmo disse que ele esmurrava o próprio corpo. Ele tinha a sensação que às vezes ele golpeava o ar em vão. E ele esmurrava o corpo para reduzi-lo à escravidão, para que nessa guerra ele saísse vencedor pelo poder de Deus. Então, como é que a gente vai ser um cristão vitorioso em um mundo constante transformação? A receita está na palavra de Deus. São João capítulo 3, o verso 16, você sabe decor. Ame como Jesus amou. Como é que diz o texto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor! Não existe amor maior do que o de Jesus. E a primeira receita para você viver uma vida feliz, num mundo em transformação, num mundo que está caindo pelas paredes, se arrebentando, se encaminhando para o grande evento da volta de Jesus, porque não tem mais solução. A grande saída de você ser um cristão no mundo de hoje, como foi no período de Paulo, é: ame como Jesus. Talvez para você e para mim, este ideal esteja meio longe, nas nossas relações humanas, nos relacionamentos no trabalho, em nossos relacionamentos com os vizinhos, com os amigos,
com os irmãos. Mas se nós não começarmos por essa primeira regra, essa primeira dica do apóstolo João, que é uma dica do próprio Cristo, amar ao nosso semelhante, amar como Jesus amou, infelizmente vai ser difícil a gente ter a vitória neste mundo de transformação. Quando eu fazia os evangelismos nas igrejas onde eu fui pastor, nos distritos, eu usava muito uma música do Padre Zezinho, que é um compositor católico, de grande tradição no Brasil, e as músicas dele eram muito aceitas nas comunidades onde a gente fazia evangelismo público. E a música tem um refrão que diz assim: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. Gente, é uma música tão linda. E as pessoas cantavam nas nossas séries de conferências com tanta força, e elas mostravam para a gente que elas estavam sentindo falta na vida delas, e que elas também precisavam adquirir mais deste amor para com o seu semelhante. Amar como Jesus amou é a primeira grande receita para você e eu sermos cristãos vitoriosos. A segunda é confiar em Deus. O livro de Romanos, abra sua Bíblia, capítulo 8, a partir do verso 37, tem esta dica de nós confiarmos em Deus a despeito do momento que você vive, a despeito da dificuldade que você esteja passando, a despeito do problema que você esteja enfrentando. Aqui está a receita de Deus, onde Paulo diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esses dias eu encontrei um amigo que está fora da igreja. Eu dei um abraço nele, falei assim: Roberto, mas o que está acontecendo? Por que você saiu da igreja? Eu achei interessante a resposta dele. Ele falou assim: Lanza, é muito sofrimento. Fiquei desempregado, perdi minha mãe, meu filho foi para as drogas, eu estou com a família destruída, minha vida está destruída. E começou a recitar um monte de problema. E eu li esse texto com ele. Falei: Roberto, pensa, você está cedendo à cultura da sua época, Satanás está arrebentando com a cultura desse mundo. Olhe para a sua vida e enfrente as dificuldades, olhe para o futuro, porque Cristo está lá. Nada pode separar do amor de Cristo. E às vezes a gente blasfema o nome de Deus no nosso dia a dia pelo primeiro problema, pela primeira angústia, pela falta do dinheiro, pela falta do emprego, pela falta de harmonia na família, no casamento, etc. Para que blasfemar o nome de Deus? A receita é: confie em Deus. Então, ame como Jesus amou e confie em Deus. Não tem outra saída. Ah, pastor, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. Olha, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso inverter a pergunta. Posso ou não posso? Todo mundo pode fazer essa pergunta, mas ela não justifica o afastamento de Deus, porque se a gente fizer isso, é porque eu estou assimilando a cultura desta vida, deste mundo, e não assimilando a cultura do Evangelho. Confie em Deus. Confie. Pastor Oliveiros uma vez contou a história do pioneiro da igreja adventista lá na Albânia. E a gente trabalha aqui na Novo Tempo com o Vacian, que sabe muito bem essa história. Acho que o Vacian não frequenta aqui a igreja, ele não está aqui. Mas se ele estivesse, eu ia pedir para ele contar essa história. Uma história fantástica. Um farmacêutico albanês que fugiu na época da Guerra Civil da Albânia, quando a cortina de ferro realmente foi estabelecida em toda aquela região. Ele fugiu para a Itália e tornou-se riquíssimo. Uma rede de farmácia na Itália, e ele sempre tinha um sonho de voltar para a Albânia
para dar uma vida melhor para a sua família que tinha ficado, e a Albânia estava destruída pela guerra, não tinha desenvolvimento nenhum, tinham cidades grandes que viviam com um costume rural, mesmo numa cidade grande. E um dia ele conheceu o Evangelho, e ele falou para sua esposa, a Merope Gica, que morreu há pouco tempo, morreu avançada em idade. Ele falou assim para a esposa, que era jovem: vamos vender tudo que a gente tem aqui na Itália e vamos para a Albânia evangelizar o nosso povo. E não podia evangelizar, era cortina de ferro, mas ele foi, vendeu tudo, muito dinheiro, e ele ia investir tudo na evangelização da Albânia. Não tinha notícias de adventistas na Albânia, e ele foi. Começou a fazer reuniões de pequeno grupo nas casas, sigilosamente, porque não podia. Um dia ele foi capturado pelo exército, foi jogado em um buraco profundo, num poço seco, cheio de ratos, cobras e insetos. E ele foi deixado sem comer ali, à mercê da morte, e ele era sacado daquele buraco e torturado para negar a Jesus e para nunca mais falar do nome de Jesus. E ele dizia: eu sei que em minha própria carne eu verei a Deus, eu não vou negar o meu Deus. Então, ele fazia o seguinte sinal: eu sei que em minha própria carne eu verei a Deus. Mandaram cortar as 2 mãos dele, para ele parar de utilizar as mãos para fazer isso. E assim ele foi sendo mutilado, braços, cego dos olhos, e mesmo cego, ele continuava dizendo: eu sei que em minha própria carne eu verei a Deus. Até que cortaram sua língua e o mataram. E ficou lá, Merope Gipa, jovem, viúva, com uma filha nos braços, perseguida agora. Tomaram a criança dela, ela foi levada para um campo também de concentração ali deles, jogada num buraco, num poço, sofreu, foi agredida, e ela só clamava a Deus pela vida da sua filhinha. E diante de toda essa história, para encurtar para vocês, depois de meses, ela conseguiu ter a liberdade, foi encontrar a filha dela num orfanato, eu acho que mais de ano que ela ficou sem ver a criança, e reconquistou aquela criança como sua filha, que se lembrava dela. Foram morar juntas, comprou seu apartamentinho para viver o resto da sua vida, com as profundas marcas dos problemas da cultura dessa vida. Por causa dela, do testemunho do esposo, várias pessoas começaram a se converter na Albânia, inclusive a família do Vacian, que trabalha com a gente lá na Novo Tempo. E esse pastor Oliveiros foi ser missionário na Albânia, e lá ele encontrou essa história, reconstruiu essa história de diversas formas, emocionou-se muito. Ele conta até hoje por onde vai, porque é um modelo humano de você entender o que é que pode nos separar do amor de Cristo realmente. É uma doença incurável? É um diagnóstico ruim na tua vida? É o desemprego? É o desamor? É a traição de amigos que você confiava, em quem você confiava? É a língua de alguém ferina que te destrói? O que é que vai nos separar do amor de Cristo? Que culpa tem Cristo, que também, quando viveu aqui, sofreu as mais difíceis agressões e ainda deu a vida, dilacerado, pendurado numa cruz por você e por mim? Eu às vezes fico tão inquieto nos cultos de oração. Vou abrir meu coração para vocês. De vez em quando eu abro para os meus amigos que trabalham comigo. Eu tenho umas inquietações. Às vezes eu penso que sou meio louco em algumas coisas. Mas eu me inquieto com alguns momentos, os pedidos de oração, quando as pessoas, elas deixam de exaltar o que Jesus Cristo fez por elas, e elas exaltam só o diagnóstico do médico, a tragédia do desemprego,
as tragédias humanas, e a gente não abre a boca para glorificar Deus por aquilo que Ele fez pela gente. Eu tinha uma igreja, onde eu fui pastor, que era uma igreja grande, que quando tinha um culto de quarta-feira, eram 100, 150 pessoas enfileiradas fazendo pedidos de oração dessa mesma natureza. E a gente teve que mudar a situação. O que a gente pode glorificar a Deus, apesar dos problemas, apesar das dificuldades? Eu conheci a filha de Merope Gipa, que veio ao Brasil numa convenção de jovens. E eu vi a emoção que ela teve quando ficou diante de um auditório de 2.000 jovens, lá no IABC, em Goiás. E ela chorou de emoção, porque ela nunca tinha visto tantos jovens cristãos juntos na vida dela. E ela contou a história do seu país e como Deus começou o ministério da Igreja Adventista lá, pelo seu pai, que deu a vida pelo Evangelho. Pela sua mãe, que ainda era viva, velhinha. E eu vi a mãe dela falando em vídeo, confirmando a história que ela falava. O que está faltando para a gente confiar de fato em Deus? Quando a gente olha para as profecias bíblicas e a gente sente que o justo vai ter que viver pela fé, e já tem que viver há muito tempo, e daqui para frente mais ainda, o que é que está faltando para a gente entender que nós precisamos amar como Jesus amou e confiar em Deus? Então, às vezes tem um projeto como esse aí da ASA, projetos sociais, projetos aí de levar o Evangelho para as pessoas que são abandonadas socialmente, e a gente não sente o amor pelas pessoas. A gente às vezes se envolve com fatos isolados, mas nós estamos amando como Jesus amou? Estamos realmente nos entregando como Jesus se entregou? E estamos confiando em Deus? E aí vem a última receita para você ser um cristão vitorioso nos dias em que a gente vive. Um cristão realmente repleto de bênçãos e de unção do Espírito Santo. Há pessoas que acham que a unção do Espírito Santo vai vir assim de um modo meio pentecostal. Meu filho, esquece. Isso já aconteceu e vai acontecer no tempo do fim. Mas hoje você tem que viver pela fé, amar como Jesus amou, confiar em Deus e conhecer bem a Bíblia. Há poucos dias eu estava numa igreja e tinha uma pessoa passando a lição da escola sabatina. Uma pessoa culta, velha de igreja. E ela disse assim: como disse Davi, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pessoal riu, eu fiquei quieto ali, estava assistindo a lição naquela classe, era uma igreja importante, e eu fiquei com pena. Eu não vibrei com o erro dele. Eu fiquei triste, e alguém contestou: não, irmão, não foi Davi, foi João. Não, senhor, foi Davi. Não, irmão, foi João. João 3,16, não, ele só replicou o que Davi já tinha dito. Né? Eu fiquei triste com aquilo. Será que nós estamos conhecendo bem a Bíblia? Atos 17, verso 11, tem um conselho que nos dá força para a gente ser realmente um vitorioso, para termos uma fé viva, eficaz, vibrante. E ela fala aqui, Paulo fala sobre os bereanos, na verdade Lucas, né? Falando sobre os bereanos, contando a história de Paulo e Silas. E aqui diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então você vem à igreja e eu prego e cito um texto bíblico e você aceita. Você não confere, você não grifa a tua Bíblia e vai confirmar se é de fato assim? Você é do tipo que influencia ou que é influenciado? É claro que você vai confiar em quem vem aqui, mas você está cavando, buscando, comprovando que aquilo que eu estou falando é verdade, à luz da Bíblia? Entende? Os nossos irmãos de Bereia faziam isso, e eles se tornaram vitoriosos sobre a cultura em transformação da época de Paulo. Então ame como Jesus amou, confie em Deus e estude a Bíblia. Então a gente lê de tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia.
Você lê um jornal de capa a capa todos os dias, mas não lê um trechinho da Bíblia e não bota o teu joelho no chão para clamar pela unção do Espírito Santo. É aí que vem a vitória e a unção do Espírito Santo. É num coração contrito e entregue a Deus em comunhão. Não é o fato de você ser batizado, não é o fato de você estar aqui num sábado pela manhã apenas, isso é importante, claro. Não é o fato de você ter um cargo na igreja, ou ser um pastor como eu, ou ter alguma função na vida, ou sei lá, ser o quê. Isso não dá unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é você se quebrar aos pés de Jesus a cada dia. É assim que a gente vence o mundo. Pela fé, confiando em Deus, amando como Jesus e conhecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Se a gente fizer cada vez mais isso, nós vamos mudar o mundo. A cultura do mundo vai ser mudada. Vai ser influenciada pela cultura do Evangelho, pela cultura daquilo que Cristo quer fazer em nossa vida. Este autor, Rodney Stark, escreveu este livro, A Ascensão do Cristianismo. E ele escreve algumas coisas muito interessantes sobre a influência do cristianismo no Império Romano até o IV século. Ele fala sobre a prática do aborto, o assassinato de meninas recém-nascidas, a desvalorização das mulheres, o divórcio, a imigração em massa, injustiças, pobreza, corrupção, tudo isso no Império Romano. Foram necessários 300 anos para o cristianismo triunfar sobre o paganismo do Império Romano. 300. A pergunta que eu faço é essa aí. Deus está interessado em nosso caráter e em como vivemos como cristãos. Mas quanto tempo viveremos aqui para ver a verdade triunfar sobre a cultura que nos cerca? Quanto tempo? É só essa pergunta que tem que incomodar a gente. Se a gente realmente quer que a cultura do Evangelho nos transforme, e a gente precisa pagar um preço de amar como Jesus, confiar em Deus, estudar a Bíblia, entender que essa cultura nos levará para a tragédia e a morte eterna, mas que a cultura do Evangelho nos salvará. Quanto tempo será preciso para a gente mudar esse mundo? Quanto tempo será preciso pela nossa vida para nós conquistarmos pessoas mais e mais para Cristo? Quanto tempo nós precisaremos para deixarmos de lado os milindres, a competitividade, a inveja, os ciúmes? Tudo isso tinha entre os discípulos e Jesus precisou lidar com isso com eles. Quanto tempo nós vamos perder tempo marchando para o dia final? Quanto tempo? 300 anos? Sabe, irmãos e amigos, nós somos uma carta de Deus ao mundo. Que nós sejamos realmente esta carta de boas notícias para este mundo que a gente vive. E eu volto àquela pergunta inicial. Se você pudesse ouvir de fato alguma coisa depois de morto, o que você gostaria de que as pessoas dissessem sobre você? Eu gostaria que as pessoas dissessem sobre mim o seguinte: puxa vida, aqui está uma pessoa humana que teve os seus defeitos, teve as suas lutas, mas confiou em Deus. Esse é meu sonho. Eu quero ouvir isso dos lábios de Deus. Eu quero ouvir dos lábios do Senhor naquele grande dia, quando nós pudermos ser recebidos nas mansões eternas. E isso está no livro de Mateus 25. Eu quero finalizar lendo alguns versos de Mateus 25. Esse texto me faz pensar a cada dia. Me coloca diante das incertezas do meu dia a dia, daquilo que aparece em minha cultura cristã evangélica, do Evangelho de Cristo, e a cultura em que eu estou inserido. E começo no verso 31, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ora com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você quer viver nessa cultura em constante transformação e ser um vitorioso? Permita que o Espírito Santo te abençoe a cada dia numa comunhão profunda e verdadeira. Abra-se para o poder do Espírito Santo, através do amor verdadeiro, amar como Jesus amou, confiar nele e estudar a sua palavra. É isto que vai fazer de todos nós pessoas preparadas e prontas para aquele grande dia quando Jesus voltar. Você não gostaria de dizer para o Senhor nesta manhã: Senhor, me abençoe, me ajude, cuide de mim, porque eu quero estar em pé diante de Ti naquele dia? Quantos gostariam de dizer isso para o Senhor nesta manhã? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, erguemos nossas mãos num clamor humano pela unção do Teu Espírito, e que nos tornemos vitoriosos sobre este mundo, esta cultura escravagista que nos prende aqui, e assimilemos a cultura do Teu Evangelho, e vivamos felizes até a volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. O projeto Amigos da Balança já está em atividade todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui na igreja. Cuide de você e tem acompanhamento semanal, orientação nutricional e reeducação alimentar. Junte-se a nós e seja um vencedor. Você quer ter uma alimentação saudável, mas não sabe como preparar os alimentos? Esta é a sua chance. Culinária Saudável, domingo, dia 23 de agosto, das 9 à 1 da tarde. Você vai aprender a fazer pão integral, granola, tofulete, pão de queijo sem queijo, leite de amêndoas, muffin de banana e geleia de chia. O valor é muito pequeno, pode ser parcelado no cartão e inclui a refeição após a aula. Culinária Saudável, com o Raul e a Neila, no Espaço Viva. Mais informações no cartaz que está no mural da igreja. A classe de estudos bíblicos está estudando o livro do Apocalipse. Todos os domingos, às 6 da tarde. Venha e traga convidados. Você tem a oportunidade de ajudar ao próximo sempre que traz suas doações. Muitas famílias são beneficiadas com o auxílio da assistência social da igreja e a assistência social é você. Você já se fez perguntas como:
Para onde vou quando a perseguição começar? Com quem eu fujo? Devo fugir? Como é esse negócio de fugir? Vou de mochila, tipo desbravador, com colchonete e comida enlatada? Qual evento determina o momento da fuga? E os idosos, grávidas e crianças? Se você já se fez essas e outras perguntas sobre o assunto, venha compartilhar conosco do América Jovem, hoje, às 5 da tarde. Se ainda não pensou no assunto, está na hora. América Jovem nas tardes de sábado. Mais um tema da série O que isso tem a ver com o tempo do fim? Vem aí o terceiro encontro da Escola de Pais e Filhos, dia 28 de agosto, sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui na igreja, com o tema Comunicação na Família. Um encontro para pais e filhos de todas as idades. Chuva Serôdia, chegou a hora! Todas as quartas-feiras de agosto, às 7h30 da noite, aqui na igreja, com Manassés Queiroz. Venha desfrutar deste conhecimento. Amanhã, domingo, às 5 da tarde, o grupo de oração da igreja estará realizando um lindo evento. É uma mini vigília de oração com música, oração e testemunhos. Você vai conhecer as bênçãos recebidas através da oração intercessora. Venha participar. E atenção! A Loja Céus de São José dos Campos alterou o horário de fechamento às sextas-feiras. Antes, o atendimento encerrava ao meio-dia e agora é das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. A igreja disponibiliza material de apoio para dar estudos bíblicos e também organizar um pequeno grupo. Pegue o seu com a Rosângela Barbosa e multiplique esperança. Eu viajo bastante, trabalho em toda a América do Sul. Mas sempre que estou em minha casa, eu faço parte de um pequeno grupo. Você pode perguntar, o que é um pequeno grupo? É o encontro de amigos, onde nós damos ênfase na comunhão, no relacionamento e na missão. Eu faço parte de um pequeno grupo, como eu já disse, eu multiplico esperança. E você? Faça também parte de um pequeno grupo. Se quiser saber mais sobre esse assunto, acesse multiplicandoesperança.com.br.